Em pronunciamento na CPMI do dia 8 de janeiro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez um intenso desabafo a respeito de ações de Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE, destacando o que entende como uma operação de devassa e phishing expedition, além de salientar que Moraes estaria monitorando a rotina de Jair Bolsonaro desde 2021. O parlamentar esmiuçou. Desde 2021, Alexandre de Moraes monitora não o coronel Cid. Obviamente, ele não é o alvo objetivo disso tudo, mas sim a rotina do presidente Jair Bolsonaro. E causa estranheza, porque parece que querem palmas para esse tipo de devassa. Dessa forma, Eduardo destacou possíveis intenções escusas em operação de busca e apreensão contra Cid. O senador Girão falou muito bem aqui anteriormente sobre o Phishing Expedition, essa coisa de você jogar a rede, quebra o sigilo de todo mundo e depois você começa a pegar o que é que te interessa para formar a sua narrativa. Ademais, Eduardo proferiu severas críticas contra o modus operandi da velha imprensa, que manipularia e deturparia informações com o intuito de detratar seus inimigos políticos. Não foi por acaso que, após essa mega operação da Polícia Federal para pegar cartão de vacina do presidente e seus assessores, começaram a vir notícias. Olha aqui. Coronel Cid manda dinheiro para o exterior. A gente já está tão acostumado que eu leio essa notícia e já consigo até pescar a intenção do jornalista. Como eu vi ali que não tinha valor, eu falei, deve ser um valor irrisório, porque se fosse um montante alto, eles diriam quanto é que é esse valor. E se esquecem de dizer que o Cid tem uma filha estudando nos Estados Unidos. Qual o pai que não vai mandar dinheiro para a filha que está estudando no exterior? O congressista rememorou ainda sua declaração quanto a um cabo e um soldado que seriam aptos a fechar o STF, mencionou o risco de censura à Jovem Pan e relembrou a declaração de Vadir Damus a respeito do STF. Eduardo Bolsonaro defendeu ainda o jornalista Pavinato, haja vista processo movido contra ele por declarações a respeito do ministro Flávio Dino. Nesta toada, Eduardo Bolsonaro criticou as relações de Lula com ditaduras, além de ressaltar a necessidade de colocar fim à perseguição política empreendida por setores do Estado contra a direita e o conservadorismo, assim como planos para tornar Jair Bolsonaro inelegível. A renda deste vídeo e de todos os outros da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O ministro Salomão decidiu de forma monocrática, em um inquérito administrativo, confiscar toda a renda do jornal, a pretexto de impedir a divulgação de discursos que não lhe agradam. Sem a renda, a empresa em breve não poderá mais manter sua estrutura em funcionamento, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores. Há quase 2 anos, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu quando teve aquela operação policial, talvez há
a única da história do Brasil em que a Polícia Federal foi na casa de alguém para pegar, acredite se quiser, um cartão de vacina. Eu cantei a pedra, eu falei, não é sobre cartão de vacina, é sobre vazamento de dados. Inclusive, notícias de jornal davam conta que a Polícia Federal comemorava que o Coronel Cid ainda mantinha fazendo, né, os uploads na nuvem. Ele não tinha parado de fazer o backup do seu celular, subindo ele para as nuvens. Isso porque já tinham pego o celular dele em 2021. Ou seja, desde 2021, Alexandre de Moraes monitora, não o Coronel Cid, obviamente ele não é o alvo, o objetivo disso tudo, mas sim a rotina do presidente Jair Bolsonaro. E causa estranheza, porque parece que querem palmas para esse tipo de devassa. O senador Girão falou muito bem aqui anteriormente sobre o Fishing Expedition. Essa coisa de você jogar a rede, quebra o sigilo de todo mundo, depois você começa a pegar o que te interessa para formar a sua narrativa. Não foi por acaso que após essa mega operação da Polícia Federal para pegar cartão de vacina do presidente e seus assessores, começaram a vir notícias. Olha que Coronel Cid manda dinheiro para o exterior. A gente já está tão acostumado que eu li essa notícia e já consigo até pescar a intenção do jornalista. Como eu vi que não tinha valor, eu falei, deve ser um valor irrisório. Que se fosse um montante alto, eles diriam quanto é que era o valor. E se esquecem de dizer que o Cid tem uma filha estudando nos Estados Unidos. Qual pai que não vai mandar dinheiro para a filha que está estudando no exterior? Isso aí é só para citar um dos N exemplos. Outro lá falava, era, olha o que falou a assessora aqui, a pessoa ligada a Bolsonaro, sobre a morte de Marielle Franco. É a todo momento isso daí. No Rio de Janeiro, o meu irmão Flávio Bolsonaro foi vítima disso. Quebraram o sigilo, senador Magno Malta, de 50 deputados estaduais. As movimentações do Queiroz. O Queiroz aparecia na lista lá como 17º que mais tinha movimentado dinheiro. Segundo as contas do MPF naquele momento, 1.200.000. Porque entrou 600 mil na conta dele, depois saiu 600 mil. Para dizer que era um volume grandioso, disseram lá, movimentações de Queiroz, 1.200.000 reais. Só que o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, o senhor deputado estadual André Siciliano, movimentou 50 milhões de reais. O processo dele rapidamente foi trancado. E é brilhante, doutores, como que o pessoal da esquerda tem advogados sensacionais. O índice de sucesso deles no STF, nas cortes superiores, é inacreditável. É de dar inveja a Rui Barbosa. Onde é que está hoje André Siciliano? Está trabalhando no governo do PT. Vira e mexe aqui, tem um deputado aqui que se mete a besta, né? Porque falavam no passado que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF, fazendo referência à minha fala em 2018, que 4 meses depois de eu falar, há poucos dias da eleição, resgataram essa fala e deram como bombástica. Falei no cursinho lá da Alfacom, no Paraná, em Cascavel. Só que se esquecem de mencionar que Vadir Damus, deputado federal do PT em 2018, falou que tem que fechar o Supremo. Cadê os defensores da liberdade para falar do Vadir Damus, que hoje é secretário de Defesa do Consumidor de Flávio Dino? Não dá para toda hora ficar acendendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Ou vocês têm coerência, ou vão continuar tomando lapada na rede social, a ponto de ser necessário de calar a Jovem Pan. Cadê os caras que falavam, que lutavam contra a ditadura militar? Lutamos pela liberdade. Olha a censura, os ditadores, os generais, a botina, o brilhante Ustra. Estão fechando a Jovem Pan e não dão um pio. Processaram agora o jornalista Pavinato porque ele criticou Flávio Dino. E é um belo recado, senhor presidente, para aqueles isentões que falavam que Bolsonaro é o Lula de sinal trocado. Só um candidato em 2022 seria possível de barrar essas medidas ditatoriais, e o nome dele é Jair Bolsonaro. Que os isentões, que os que pregaram voto nulo, saibam disso e tenham vergonha daquilo que fizeram. Porque não acordaram a tempo, preferiram cair naquele discurso de ai não, Bolsonaro fala muita besteira. Tá aí. Lula não fala besteira nenhuma, né? Sobre a guerra da Ucrânia, né? Fim do padrão do dólar, moeda única com a América Latina. Pela 4ª vez a gente está recebendo agora que o presidente da Argentina veio mendigar dinheiro. Não consegue consertar a casa dele, não consegue dar conta nos sindicatos, no funcionalismo público dele lá. Uma zona, corrupção para tudo que é lado, a vice-presidente dele condenada. O cara não vai nem ter a coragem de ser candidato à reeleição, mas vem aqui pedir dinheiro. Sabe por quê, senador Magno Malta? Porque é bem capaz que ele consiga. Porque o Lula, ele tem uma coisa que ele confunde o público com o privado.
Ele acha que o dinheiro do BNDES é dele. Não é dele não, é nosso esse dinheiro. A gente tem projeto aqui para tentar pautar, Deus queira a gente consiga fazer isso a tempo, para impedir esses empréstimos do BNDES ao exterior. Porque vai emprestar para a Argentina, sabe quanto que vai pagar? Nunca. Eu estou fazendo esse desabafo aqui, me desculpe aí, doutores, né, Coronel Jean, porque a gente tem que botar um ponto final nessa perseguição aos conservadores à direita, porque esse canhão vai se virar contra vocês. Cedo ou tarde vai se virar contra vocês. E aí pode ser que seja tarde demais. Eu não estou pregando aqui para fazer a mesma tática contra o pessoal da esquerda, não. Mas é que cada vez mais essa questão do 8 de janeiro ela se assemelha com o incêndio ao Congresso Alemão, em 1933. O Hitler falou que foi os comunistas. E quase que ele fala, né? Por pouco o Hitler não fala sem anistia. Talvez se fosse hoje o Hitler falaria sem anistia, para perseguir o pessoal. E aí fez tudo que todo mundo viu e ninguém quer que se repita. Então, Coronel Jean, eu tenho a certeza que aqui o senhor é vítima de uma perseguição e que o senhor, sim, em que pese ter falado, né, conversas particulares, talvez que jamais falaria em público, todos nós aqui temos conversas entre nós que jamais falaríamos em público. Eu não posso chegar em casa e falar com a minha esposa da mesma maneira que eu abro uma live no Facebook, poxa. É claro que dentro da nossa intimidade as coisas são diferentes, isso não é hipocrisia, não. Eu não falo palavrão perto da minha avó. Como é que eu vou fazer uma transmissão ao vivo, onde provavelmente a minha avó mesmo vai assistir, e eu vou ficar falando palavrão? Não posso. Agora, entre os meus amigos do futebol, a coisa é outra, né? O clima esquenta, depois a gente se resolve lá, tomando uma tubaína, como diz o presidente Bolsonaro. Mas é importante pontuar isso tudo aqui. E mais uma coisa, né? Seguem presos, né? Mauro Cid deixou o presidente Bolsonaro sem segurança. Prendeu os seguranças do presidente Bolsonaro por um crime que, se forem condenados, provavelmente não resultará em cadeia. Esse país aqui já cansou de ver traficante. Eu vi em Santa Catarina o cara preso com a R15 saindo na audiência de custódia. E o juiz falando que aquilo ali não referencia perigo à sociedade. Teve caso de juiz soltando o vagabundo e o vagabundo depois roubando o juiz. Ou então casos em que ele pede para o policial que está acompanhando na audiência soltar a algema, o cara entra em luta corporal com o policial e aí os valentões, né, os araltazes aí da segurança pública que dão pitaco em tudo saindo fugindo. Isso tem que parar nesse país, a gente tem que colocar aqui os pingos nos is e fazer a coisa certa. Mais uma vez, o senador Girão relembrou muito bem aqui. Ontem chegou aqui o coronel Naime, da PMDF. Falou categoricamente os atos do dia 12 de dezembro, onde teve incêndio, teve tentativa de entrada na sede da Polícia Federal, foram perpetrados por pessoas que estavam nos hotéis de Brasília, no setor hoteleiro. O que é que qualquer investigador em início de carreira faria? Pediria os nomes, a relação das pessoas que estavam hospedadas nos hotéis aquele dia. E aqui não, aqui faz o contrário, foi rejeitado esse requerimento do deputado Felipe Barros. Não adianta querer manipular a narrativa, sempre vão tomar na cara. Por quê? Porque aqui, quando chega uma pessoa para depor, ela não vai falar a narrativa, ela vai falar, via de regra, a verdade dos fatos. Trouxeram aqui o George Washington, nem sabia o nome do rapaz lá que... Rapaz não, né? Do bandido que tentou colocar uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília. Tentaram de todo jeito vincular Bolsonaro a ele. Não conseguiram, muito pelo contrário, ele ainda falou que queria que fosse retirado a menção a Bolsonaro no depoimento dele, porque o delegado federal botou Bolsonaro no depoimento dele. Que medo é esse de Bolsonaro? E digo mais, né? Querem torná-lo inelegível. Se por acaso isso acontecer, vai aumentar a revolta e a indignação da população. Bolsonaro vai ter maior capital político para as eleições do ano que vem, que serão os preparativos para 2026. Esse é um movimento que não tem volta. Não adianta trazer aqui, todo respeito, Coronel Jean, os seus advogados, que não vai dar certo. A gente não vai ver a população batendo palma para bandido na rua. O sítio de Atibaia continua lá, o triplex continua lá, o cara fala em humanismo, tá gastando 60 mil reais no sofá, tá dando uma banana para todo mundo, não vai dar isenção de imposto de renda, aumentou 18 reais o salário mínimo. Esse é o Brasil que a gente está vendo hoje em dia. Muito obrigado, senhor presidente.